podcast Isso Tem Uma História. Boa tarde, meu nome é Terezinha Pedra da Silva, eu sou acadêmica da Universidade Unicesumar, faço curso de Teologia. Meu RA é 1848046-5. E em atendimento à disciplina de Teologia, Comunicação e Novas Mídias, eu tenho como objetivo, fazer uma pesquisa de um fato histórico relacionado diretamente à igreja, seja ela protestante ou católica. Fato esse que, quanto mais inusitado e curioso, melhor. Então, a minha proposta é de um universo de opções, de situações. Eu escolhi que, em pleno século XXI, nós voltamos à Idade Média na questão de liberdade da igreja, de liberdade religiosa. Então, eu devo em seguida fazer uma relação desse fato histórico pesquisado com a prática da igreja, contextualizá-lo na atualidade. E essa foi a minha pesquisa. Na verdade, bem antes da Idade Média, desde o nascimento do Senhor, da igreja, que foi no dia de Pentecostes, a igreja ela já vem sendo perseguida, a igreja cristã. Ela já vem sendo perseguida, Tanto é que nós vemos na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos de Jesus, o próprio Senhor Jesus, um pouquinho antes do dia de Pentecostes, ele sofreu uma perseguição tão grande que culminou em sua morte. E devido a essa perseguição, fato esse que já fazia parte do plano de Deus para a humanidade, para nós, E Jesus ressuscitou. Na sua ressurreição, ele deixa a missão da igreja, pelo ID, E nesse ID, Jesus manda que a igreja vá e anuncie a palavra pela qual ele morreu e ressuscitou. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essa perseguição ela acabou ocorrendo em várias situações. Na Idade Média, especificamente dizendo, havia assim venda de indulgências. Era uma heresia tal que as pessoas acreditavam em coisas que não estavam de fato relacionadas ao plano de Deus, a Bíblia Sagrada. E essas pessoas acabavam sendo enganadas e devido a pessoas quererem ganhar em cima delas. E aí, como teve a reforma protestante, houve uma grande perseguição, porque para que a igreja viesse a reagir às falsas doutrinas, E houveram muitas mortes, pessoas pagaram com suas próprias vidas ao longo dos séculos para que a palavra de Deus continuasse operante no nosso meio. E trazendo assim para uma contextualização aqui em pleno século XXI, fiz um apanhado, É notório que na Idade Média houve perseguição ao cristianismo, com a queima de livros considerados hereges e até mesmo templos de igrejas, assim como perseguição e mortes de fiéis. Mas em 2010 foi feito um levantamento aqui no Brasil, e o Brasil era pautado pelo slogan Liberdade Religiosa, Caminho Seguro para a Paz. Nessa época, o Brasil era tido como o primeiro país
com maior liberdade religiosa do mundo. Ele era totalmente laico, né? Totalmente laico, e pessoas de todas as religiões podiam conviver pacificamente. Mas agora, nos idos de 2016, esse mesmo estudo que foi feito, foi levantado entre 195 países, o Brasil já não ocupou mais a primeira posição, mas ele já caiu para a 21ª. Em consideração às outras nações do Oriente Médio, da África e muitos outros países cuja liberdade religiosa é restrita, o Brasil continua numa forma branda, porém ele já perdeu a posição de primeiro lugar e foi parar em 21º lugar. E acompanhando as notícias agora, já se ouve entre as alegações do STF brasileiro, proposta de ministros querendo regular a liberdade dos cristãos brasileiros em pleno 2020, o que é um absurdo, porque as igrejas sempre tiveram a liberdade e hoje já querem começar a caçar essa liberdade em pleno Brasil. É uma coisa muito difícil de se crer, mas já está se cogitando. E isso vem mais que cumprir a palavra de Deus, que diz que nós seríamos perseguidos por amor do nome do Senhor. Não só no Brasil, mas nós encontramos agora outras nações sofrendo, os cristãos sofrendo, né? Teve um ataque contra uma igreja evangélica que matou 24 pessoas em Burkina Faso. Em 2020 agora, outra situação, mais de 250 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2019, onde a Nigéria permanece no topo de maior número de cristãos mortos. Nossa, é incrível, em pleno século XXI, cristãos sendo mortos devido à sua fé. Houve também missas em desagravo à igreja incendiada no Chile. Então, nós vemos ondas de ataques em Camarões, China destruindo igrejas durante a pandemia, agora, nessa pandemia, agora contra o vírus chinês. Padre alerta: a situação da igreja na China piorou após acordo entre a Santa Sé e Pequim. Então, nós vemos tudo isso de uma forma assim terrível, né? Em pleno século XXI, a coisa se estreitando. Mas a palavra do Senhor, em Mateus 5, no versículo 10 ao 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós vemos que já era previsto tudo isso até a consumação dos séculos, quando Cristo virá para recolher a sua igreja e para levar-nos para morar na glória. Então, tudo isso é interessante, em pleno século XXI, ocorrer situações como essas. E vai ocorrer até mais, vai estreitar mais, porque é mistério que tudo isso aconteça para que se cumpra a palavra de Deus. Uma boa tarde.